Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área da saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que é de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, falamos do cenário atual da pesquisa clínica no Brasil, da importância das parcerias público-privadas, das principais inovações que estão revolucionando o setor e de como inovações que começam no ambiente acadêmico podem posteriormente se transformar em produtos para o mercado. Para continuar a nossa conversa, tenho o prazer de receber novamente o Fernando Francisco, gerente executivo da Abracro, Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, e o Dr. Carlos Kiffer, médico infectologista e professor da Universidade Federal de São Paulo. Carlos, Fernando, um prazer ter vocês aqui de novo para a gente continuar o nosso papo. Obrigado. É um prazer. Obrigado a você, Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui. Carlos, vou começar com você. Agora essa é a nossa segunda metade do episódio, falando sobre um projeto que eu acho super interessante, que você tem desenvolvido já há um tempo, com a utilização da inteligência artificial no contexto das doenças infecciosas e das resistências a antimicrobianos. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que você tem feito e como que você enxerga isto revolucionando o tratamento de doenças. Bom, muito obrigado pela pergunta, é um prazer. Eu vou contar um pouco da minha história até chegar nisso, né? Porque eu sou infectologista, formação de pesquisador clássico, né? Entrei na iniciação científica, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado e segui minha carreira como pesquisador na área de resistência a antimicrobianos. Estou há mais ou menos 15 anos na Unifesp, né, na disciplina de infectologia, e lá tem uma linha de pesquisa em epidemiologia da resistência. Então, tentando entender como se dá o processo de resistência, como ele se dissemina e quais são os fatores que estão associados à resistência a antimicrobianos. Resistência a antimicrobianos, vou dar uma pausa para o público aqui que não é especialista, tem sido chamada, eu não gosto desse nome, mas tem sido chamada da pandemia silenciosa. Silenciosa porque talvez ela ocupe menos espaço na mídia e na cabeça das pessoas e na cabeça daqueles que definem as políticas públicas, mas ela não tem nada de silenciosa, ela é bem barulhenta, né? Então, resistência a antimicrobianos é quando um determinado medicamento, um antibiótico, usando o termo popular que a gente usa para tratar uma determinada infecção, perde a sua eficácia porque a bactéria ou o micro-organismo, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser uma bactéria, pode ser, mas o micro-organismo se torna resistente a ele, não surte mais efeito, tá? Isso não é um fenômeno humano exclusivo, isso é um fenômeno que pode acontecer na natureza, pode acontecer em outros organismos vivos, em animais ou até mesmo em ambiente aquático, em agricultura, enfim. Mas é um fenômeno que tem o seu impacto, o ápice do seu impacto em nós humanos, né? Você imagina um dia você ter uma simples pneumonia ou uma infecção urinária, vai no médico, o médico te dá um remédio, um antibiótico, aí você começa a tomar e aquilo não melhora, ou até progride e até piora, né? Talvez os ouvintes aí já tenham tido casos na família de que isso tenha acontecido. Primeiro pensamento que passa pela cabeça do médico errou, né? Nem sempre é isso. Às vezes o médico erra sim, mas nem sempre é isso. Às vezes é uma falha do tratamento em função do surgimento de resistência. Bom, estou contextualizando para entender. Eu venho há anos junto com o meu grupo de pesquisa pesquisando isso, né, trabalhando em cima disso, e a gente, há uns anos atrás, antes da pandemia de Covid, falamos aqui no episódio anterior, uma das linhas do nosso grupo de pesquisa é trabalhar com metagenômica, é trabalhar com sequenciamento de micro-organismos. E anos atrás, antes mesmo da pandemia, eu tive uma aluna de doutorado, a doutora Thaís Rezende, é do meu grupo de pesquisa hoje em dia, que por uma técnica lá de metagenômica, de sequenciamento completo do DNA de algumas bactérias, a gente foi obrigado a usar uma forma de analisar aqueles dados que não era uma forma tradicional. E aí, há anos atrás, a gente se deparou com a única possibilidade que a gente tinha para analisar aqueles dados era usando inteligência artificial. A gente precisava buscar, resumidamente, um padrão dentro daqueles dados, era uma quantidade de dados muito grande,
era um genoma. Você imagina que um sequenciamento de um DNA de um micro-organismo gera uma quantidade de informação brutal, né? Imagina então do ser humano, mas de um micro-organismo pequenininho que tem um cromossomo só, como uma bactéria, por exemplo, aquilo gera uma quantidade de informação muito grande. E aos olhos humanos, nas técnicas tradicionais de análise que a gente tinha para olhar aqueles dados, a gente não conseguia achar padrão ali, porque era uma quantidade de dados tão grande que a nossa capacidade de interpretação daquele dado era limitada. Então a gente, estudando, acabou caindo nas técnicas de inteligência artificial. Basicamente, o que a gente fez é o uso de aprendizado de máquina, não supervisionado, que é um tipo de inteligência artificial, não existe só essa, mas é um tipo, que é o que a gente chama popularmente machine learning, e a gente usou o que a gente chama de machine learning tabular, não é o machine learning generativo, né, que as pessoas falam por aí, que incluem os LLMs, as Large Language Model, né, que são muito usados também. A gente também tem linha nisso, mas não é nessa linha. Então são os machine learning tabulares, né, aprendizado de máquinas tabulares. Bom, isso ficou guardado com a gente aprendeu a técnica, achou uma técnica interessante, desenvolveu parcerias, começou a publicar com isso, veio a pandemia de Covid, a gente acabou usando essas técnicas para tentar achar padrão dentro dos eventos de Covid que a gente estava vendo, porque eu não sou pesquisador da área de Covid, mas naquele momento da pandemia você imagina que estava na chuva, era para se molhar, então quem podia contribuir, que contribuísse, a gente deu a nossa pequena contribuição para o estudo da Covid, também tentamos achar padrão via aprendizado de máquina para predizer gravidade, fomos relativamente bem sucedidos na predição de gravidade em Covid, através de parâmetros simples que qualquer lugar podia dosar, hemograma, PCR, etc. Isso foi publicado, foi apresentado em congresso. Aprimoramos o nosso conhecimento da técnica, fizemos parceria com alguns institutos de pesquisa, principalmente com o ITA, até que voltamos a uma vida relativamente, não voltei a estudar resistência a antimicrobianos, acabou, né? Não acabou a pandemia, mas ela arrefeceu um pouco. Abriu espaço. Voltar a estudar outras coisas, né? Voltei a estudar outras coisas. E daí nós entendemos que a gente tinha que fazer alguma coisa com aquela técnica. No meio do caminho, obviamente, a gente também teve uma oportunidade que foi a nossa universidade, os professores Arnaldo Colombo, o professor Ana Gales, o professor Sérgio Schenkman foram agraciados com um CEPID, um financiamento muito grande da FAPESP, né? Quem conhece o assunto sabe que CEPID é um financiamento muito grande. E dentro dessa lógica do CEPID, eu nas minhas horas vagas, né? Porque como eu não faço muita coisa, à noite, junto com um grupo de amigos, a gente começou a desenvolver, tendo aprendido essa técnica, começou a desenvolver também um aplicativo que tentasse resolver um dos problemas da resistência está no fato de que os exames laboratoriais feitos para a gente entender se uma bactéria é sensível ou é resistente, quando o médico pede, que você vai no médico, tem uma infecção urinária, por exemplo, ele pede um exame de urina e uma cultura. Aí quando vem essa cultura, ela vem com o resultado da bactéria e vem com o resultado da sensibilidade daquela bactéria. Esse exame, que a gente chama de antibiograma, a gente entende que ele, embora seja o melhor que dá para a gente fazer hoje em dia, ele é impreciso. E por ele ser impreciso, ele é um exame probabilístico, ele não é um exame determinístico, ele não é um exame que me diz. Diferente de, por exemplo, dosagem de hemoglobina. Você tá normal ou tá baixo, né? No caso do antibiograma, o normal ou baixo não existe. Ele existe uma série de indicativos de que se aquela bactéria pode ser sensível, mas ela pode ser resistente. Isso leva a um erro de interpretação por boa parte dos médicos, que desavisadamente, não sabendo dessa peculiaridade do exame, de fato não dá para 100% dos médicos que não são especialistas saberem dessa peculiaridade do exame, o exame acaba levando a um erro de interpretação. E esse erro de interpretação acaba levando a um erro de uso de remédio. E esse erro de uso de remédio acaba aumentando o problema da resistência. Então a gente pensou em, quem sabe, desenvolver um aplicativo que reduzisse esse risco de erro. E a ideia é que o aplicativo seja para o médico. Que o aplicativo ele para usar. O médico. Então, assim, eu estou aqui com um paciente, acho que eu vou usar cefalexina. Uso, não uso, o aplicativo ajuda ele a isso. Ajuda ele a pensar se a cefalexina é o melhor ou não, ou se aquela bactéria, embora apresente um padrão X para cefalexina, ela pode apresentar uma resistência intrínseca ou oculta.
E essa resistência oculta é mostrada pelo padrão, pela sopa de letrinhas que o resultado te dá. Então a gente interpreta essa sopa de letrinhas com um algoritmo inteligente e a gente devolve ao médico uma maior probabilidade de acerto. Isso impacta na cadeia como um todo, né? Com certeza. Porque isso acaba reduzindo o risco de erro. Então a gente está a gente começou a usar o aprendizado de máquina e está desembocando agora num primeiro aplicativo, temos o primeiro protótipo dele quase pronto, né? Já sendo desenvolvido, e estamos em discussão aí com algumas agências de fomento para colocarem ele para frente e transformar num produto mesmo. Transformar num produto. Aí já naquela fase de validação, né? Esperamos que seja um produto que passe por uma etapa de pesquisa clínica e chegue lá na frente. Tem um impacto, né? Assim, no Brasil, pelo que você citou, que a gente vê mundo afora, né? A resistência antimicrobiana é um problema grave. Gigantesco. É um problema gigantesco. E se você pensar também, né, para dar um contexto, né? A gente deve ter, talvez aí, eu não sei números atuais, mas quantos médicos a gente tem no Brasil? 200 mil, aproximadamente 250 mil médicos. A gente começa e a gente está formando agora. Muito grande. Muito grande. Está só aumentando. E a gente tem, talvez, desse universo de médicos, você tem aí, sei lá, talvez 3 mil, 4 mil infectologistas, que são os especialistas nesses... Uma das especialidades de infectologista é saber interpretar esses exames. Pois é. É muito pouco, né? E acaba que a maioria dos médicos vai prescrever um antibiótico mesmo. Ao longo da vida. E não vai consultar um infectologista, né? Se fosse, meu telefone não ia parar de tocar, né? Muito legal, Carlos. Bem, parabéns aí pelo projeto. A gente fica no aguardo aqui da transformação em produto, né? Porque realmente tem um impacto muito grande, positivo na saúde, acho que aqui não só brasileira, mas em nível global, né? É isso aí. Eu vou voltar para o Fernando agora e para a gente retomar um tema que citamos por alto, né, na primeira parte do episódio, que foi essa importância de termos uma política não de governo, mas uma política de Estado no Brasil em relação a pesquisas clínicas. Eu queria que você, pegando esse cenário atual e também olhando para frente, quais são as oportunidades e as preocupações que você enxerga em relação a esse tema? Bom, eu vejo muitas oportunidades, né? Eu comentei um pouquinho rapidamente no último episódio a respeito de um projeto de lei sobre pesquisas clínicas. Esse já é um movimento interessante. Quando a gente tem uma lei a respeito de um determinado assunto, isso já passa automaticamente a ser enxergado como uma das formas que a gente tem de mostrar que há uma política de Estado, né, relacionada àquele determinado assunto. Porque quando você tem uma lei, entra governo, sai do governo, a lei permanece lá, né? Então a gente tem uma lei agora voltada à pesquisa clínica, ainda é um projeto, mas com grande força de se tornar uma lei, que vai ser muito importante. Então ela vem endereçar, ela vem organizar o nosso setor do ponto de vista regulatório, colocando alguns prazos, organizando a parte de análise ética das pesquisas clínicas, que hoje no Brasil você tem 2 instâncias que fazem a mesma análise, né? Então isso torna o processo mais burocrático, mais lento, de uma maneira geral. E a partir do momento que você tem uma lei, você também torna, do ponto de vista jurídico, o país um ambiente muito mais seguro para você receber investimentos. Como eu comentei, né, a parte de pesquisa clínica é uma parte do desenvolvimento de um medicamento que é a mais cara de todas. Então, como que você vai ter um país em que você não tem um ambiente juridicamente seguro, como que você vai receber investimentos do mundo todo, né? Então, a partir do momento que você tem uma lei, você torna um ambiente mais seguro para que venham mais investimentos. E a pesquisa clínica é uma área muito boa porque você permite o investimento privado em saúde diretamente. A gente sabe que a área da saúde sempre falta investimento, né? Nunca é suficiente. Então, assim, a partir do momento que você tem mais investimento privado diretamente na saúde, através das pesquisas clínicas, esse é um passo importantíssimo, né? Tem um estudo que mostra que se esse projeto de lei virar uma lei, a expectativa é que o Brasil tenha de investimento direto por ano pouco mais de 3 bilhões de reais, né? E que isso vai movimentar na economia cerca de 5 bilhões por ano. Então, é uma movimentação importante, né? Também aumenta cerca de 50 mil novos empregos na área da saúde por ano. Você tem mais de 50 mil pacientes que vão se tornar participantes de estudo. Então, assim, é um ciclo virtuoso, né, que a gente tem a expectativa de que o Brasil passe a surfar nessa onda, né, que tenha um ambiente assim, quando esse projeto de lei for aprovado. Tá? Então, esse seria um passo importante, esse projeto de lei. Mas ele não é o único, né? Eu costumo dizer que ele também não é um santo graal, que você vai ter um projeto de lei e no dia seguinte você vai ter, agora sim a pesquisa clínica está ótima. Tem muita coisa para fazer, né? Mas eu entendo que
os pesquisadores, as empresas, todos os profissionais envolvidos sabem disso. O projeto de lei ele é um marco, né, que vai permitir que mais pessoas trabalhem na área, né? Então a gente vai ter um período aí de adaptação, de regulamentação dessa lei, que vai ser fundamental para que o Brasil passe a ser um ambiente com muito mais pesquisas clínicas. E tem um fator importante também do fato de você ter uma lei, né? Como se o Brasil comunicasse para o mundo, falasse assim, olha, a gente vê que pesquisa clínica é uma área importante, né? Então é uma maneira também de você fazer um marketing científico do país para o restante do mundo. Mostrando que isso é prioridade para o Brasil. Isso, exatamente. E acho que eu aproveito aqui também esse tema e passo o gancho para o Carlos. Aí, a gente viu bem, nós dois médicos aqui, e eu vi muito na minha área, até pesquisas que envolviam radiologia, parte diagnóstico por imagem. A indústria começava, coletava os pacientes aqui no Brasil, fazia parte, além dos dados clínicos, alguns exames, diria, mais simples aqui, e todo o restante mesmo faziam exames de imagem, mas a análise ia para fora, não era feita aqui no Brasil. Então, por que acontece? É por conta desses pontos que o Fernando trouxe, da falta de uma política de Estado, é uma questão também de política de preços. Qual que é a sua visão, Carlos? Eu não sei se tem uma resposta simples para isso, como o Fernando colocou aqui no outro momento da fala dele, no outro episódio, ele disse que a pesquisa clínica é um vagão do processo de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? O trem é grande, né? Ele começa lá da bancada com as invenções, ele passa pelos testes pré-clínicos in vitro, ele passa pelos testes in vivo, em modelos animais, ele passa nos primeiros testes em humanos para ver segurança, daí ele progride mais adiante. Então a pesquisa clínica pega quando é teste em humano, daí para frente. No meio desse processo todo existe uma cadeia de suporte para você desenvolver as suas pesquisas clínicas, que elas não são necessariamente iguais à cadeia de suporte para você exercer a medicina, por exemplo. Então os exames radiológicos que a gente faz para um paciente com câncer não necessariamente são exatamente os mesmos exames radiológicos que você faz para um paciente com câncer sob um estudo clínico. Ele pode precisar de ajustes. E esses ajustes, eu estou dando o exemplo da radiologia, mas poderia ser um exame de laboratório, poderia ser um teste pré-clínico num modelo em animal. Esses ajustes, para você estimular a cadeia, você precisa ter uma cadeia robusta. Você não pode ter uma cadeia que flutue ao longo do tempo e que falte investimento tanto público quanto privado. Então, falando de quem, como eu falo para você, eu estou na trincheira há 30 anos, né? Conhecendo bem essa trincheira, no mínimo eu entendo que embora a gente tenha um parque preparado para a execução da pesquisa clínica no país, você tem excelentes pesquisadores, excelentes centros de pesquisa, uma qualidade ética robusta no país. Então a gente tem uma estrutura de análise ética robusta no país, pesquisadores das ciências básicas muito bons, boas universidades com bons cérebros, população etnicamente diversa e que estaria disposta a participar. Eu mesmo fui voluntário de 2 pesquisas de vacina na Covid. Então, eu estou disposto a participar de pesquisa se houver pesquisas para as quais eu me encaixo, né? Eu já fui voluntário de mais de 3 ao longo da minha vida. Só de vacina foram 2. Então, a gente tem recursos para executar. Mas ter o recurso não quer dizer, recurso físico, não quer dizer que a gente tenha o recurso intelectual disponível e nem o recurso financeiro disponível. Então, sim, passa por uma questão de preço. O Brasil não é competitivo no que diz respeito a algumas dessas partes da cadeia, porque elas são subutilizadas, então ele não se torna competitivo. Portanto, passa por uma questão de estímulo. Se você tivesse uma parte, um vagão, que é esse vagão principal da pesquisa clínica, puxando toda a cadeia para frente, seguramente aquelas cadeias de suporte, de exames, de testes básicos, de testes especiais, de testes de laboratório, de estudos pré-clínicos também seriam puxados para frente, porque com o tempo você teria mais volume e poderia ter mais investimento nessas áreas. Então passa por investimento público, passa por vontade do país de estimular isso publicamente, de ter financiamento público para isso, e passa por você estimular o mercado e puxar todo o vagão para frente. Se esse vagão não andar, toda a cadeia para trás que dá suporte à execução daquela pesquisa vai ficar enfraquecida. Perfeito, perfeito. E acho que tem um outro ponto, acho que uma última pergunta para o Fernando, e parte do vagão também, parte do trem, acho que é um vagão completo, que é o envolvimento da comunidade, né, da comunidade leiga, porque fala-se bastante de pesquisa clínica e vacinas, por exemplo, né? Acho que até a Covid
pouca gente dava atenção ao que era uma vacina, ao desenvolvimento de uma vacina. E depois as pessoas não só deram atenção, como talvez tenham dado até demais, né? Ficou aquele, eu vou escolher a vacina que eu quero. Então. Mas acho que esse ponto, esse engajamento da comunidade leiga é muito importante, né? Eu queria saber, Fernando, como é que você vê isso? Como é que a gente consegue promover o engajamento maior e esse papel da conscientização pública e da participação ativa da população, auxiliando a pesquisa clínica? Tem muito trabalho a ser feito aí. E não é só da comunidade leiga. Bom, a comunidade leiga é um dos pontos, né? É muito difícil. A gente, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve aí quase que 2 anos, todo dia na capa dos jornais se falava de pesquisa clínica. Então as pessoas conversavam na padaria a respeito de fase 2, estudo fase 2, estudo fase 3. Mas acabou a pandemia, acabou a conversa. Não se fala mais em pesquisa clínica, né? Esse é um ponto. Agora, como comunicar para a população como um todo é um desafio. Mas eu acho que a gente tem um desafio ainda que está um passo atrás, que é comunicar aos profissionais da saúde. Porque, por exemplo, pesquisa clínica nas áreas da saúde, no geral, não se fala em pesquisa clínica na formação acadêmica. Cursos de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, não se fala em pesquisa clínica, né? Nem como uma disciplina optativa não se tem pesquisa clínica. Então, a gente tem que falar mais na formação do profissional. Esse já é um ponto, né? Hoje a gente consegue comunicar, por exemplo, com associações de pacientes. Então, quando a pessoa já está mais vulnerável, que ela já tem uma doença séria, importante, aí você consegue acessar essa pessoa para explicar para ela o que é a pesquisa clínica, qual a importância de um estudo clínico, qual a importância de um voluntário naquele estudo clínico, né? Quais são as possibilidades de quem resolve participar de um estudo como voluntário. Aí você consegue um diálogo, mas a pessoa já está numa situação mais vulnerável, mais sensível. O ideal seria que a gente conseguisse levar essa mensagem como um todo para a população. Mas esse é um baita desafio. Um desafio muito grande, né? Talvez assim, colocar o tema na escola, né? Levar isso na escola, levar isso nas disciplinas de ciências ainda nas escolas, falar um pouquinho mais a respeito disso, talvez fosse importante. Mas eu queria ressaltar mesmo esse ponto de falar aos profissionais da saúde. Esse é um ponto muito sensível. Então, eu tenho participado, por exemplo, de alguns congressos médicos não específicos para pesquisa clínica. E a gente vai falar de pesquisa clínica com médicos que têm 30, 40 anos de carreira. E eles não sabem o que é um estudo clínico, não sabem nem como chegar perto de um estudo clínico. Fala assim, não, acho que isso não é para mim, né? Então a gente vai explicar e tal. Então esse é um trabalho que a gente faz bastante na Abracro. E ultimamente a gente tem feito participar de semanas universitárias. Então a gente sempre coloca uma palestra sobre pesquisa clínica em faculdades de farmácia, de medicina, procurando levar isso, ampliar essa cultura de pesquisa clínica no país. Isso é bem importante. É muito interessante esse tema que você trouxe agora, passando pela educação, né? Desde crianças na escola e esse interesse pela ciência e entender também como as coisas são feitas, né? Que um medicamento não é feito da noite para o dia, são muitos e muitos anos, as fases e a importância que se siga bem todo esse ciclo, esse ritmo e esse ritual para que a gente tenha depois uma pesquisa de qualidade. Foi muito bacana conversar com vocês dois aqui hoje, Fernando, Carlos. Eu novamente agradeço a presença de vocês, aprendi bastante sobre inovações em pesquisa clínica, o belo trabalho que vocês dois têm feito, Fernando com a Abracro, Carlos lá na Universidade Federal de São Paulo, o projeto também. Espero ver o produto em breve já podendo ser utilizado pelos médicos aqui no Brasil para a gente conseguir deter essa pandemia silenciosa também da resistência dos antimicrobianos. Então, Carlos, Fernando, muito obrigado novamente por estarem aqui. Muito obrigado, um prazer, foi um bate-papo excelente, espero que seja útil para os ouvintes também. Foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Bem, obrigado a vocês e também aqui aos nossos ouvintes. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse material com seus amigos, colegas, disseminem nas mídias sociais. É assim que nós conseguimos divulgar informação de boa qualidade. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.